Salve, salve, galera do Vascão. Resultado não tão bom para o Vasco. Empate sem gols contra a Chapecoense em São Januário. Olha, se resume em dois fatores esse empate. A falta de criatividade do setor ofensivo, principalmente no último passe, que desde o início da temporada, ainda com o Zé Ricardo, o time tinha esse defeito, ainda não corrigiu esse problema. E é claro, a arbitragem. Eu espero que seja o último jogo, né, já que espero que a 77, a nova gestora, que será a nova gestora do futebol do Vasco, tenha mais representatividade, coloque mais um clube na CBF, tenha mais representação em nome do clube na CBF. Por quê? De novo, a arbitragem prejudicou o Vasco. Vamos falar tudo isso já já. Salve, salve, galera do Vascão. Tinha tudo para somar um jogo de 3 pontos. O empate de ontem do Cruzeiro sobre o Tamoense, o Tamoense não, Brusque, desculpe, dava para o Vasco se encostar um pouco na Celeste Mineira, ia cair a diferença, ia cair para 5 pontos. Mas não, o time teimou em errar o último passe, tomando decisões erradas o tempo todo, nos 90 minutos. É aquilo, o Vasco tem dificuldade de furar bloqueio quando o time joga na retranca. Quando tem um time que tenta jogar, o Vasco se dá bem, como, por exemplo, a última goleada contra o Vila Nova. O Vila Nova tentou se arriscar, aí o Vasco se deu bem. Agora, um time que tem ciência dos seus defeitos, se acolhe e tenta explorar o contra-ataque. Inclusive, eu falei isso na rádio, que eu esperava que o Marcelo Cabo botasse um time na defesa e tentasse dar o bote nos contra-ataques. E acabou acontecendo. Embora o setor ofensivo da Chapecoense também não é lá das grandes coisas, não foi um grande, testou grandemente a defesa do Vasco. Se não tomou sustos na defesa, mas também não deu sustos no ataque. Por isso, nesse sentido, o 0-0 foi justo. Agora, do pouco que o Vasco acertou, a arbitragem errou. Lances capitais que mostram novamente o que o Vasco não tem representatividade na CBF. Não tinha na última passagem do Eurico Miranda na presidência. Aliás, talvez não tinha nem na primeira passagem. Tinha na época do Antônio Soares Calçada, que o Eurico era vice-presidente de futebol. Talvez por ser vice-presidente de futebol, esperava apenas isso. O Vasco tinha representatividade na CBF. Mas depois daquilo, não. Principalmente depois de 2000, que teve aquele acidente no Alambrado, o jogo foi remarcado, aquela final contra o São Caetano, e a final foi em janeiro de 2001, e o Vasco botou o logotipo sem autorização da CBF, do SBT, e a Globo, que era detentora, ainda é detentora dos direitos do Campeonato Brasileiro, começou vamos dizer assim, um arroxo econômico no clube, que depois daquilo o Vasco nunca mais foi o mesmo, até 2008 caiu pela primeira vez. Bom, mas aí, desde lá para cá, o Vasco não tem representatividade na CBF. Isso, a arbitragem teima em errar contra o Vasco.
Hoje teve pênalti a favor do Vasco. Na rádio, eu não cravei que foi pênalti, não, foi rápido. Né? E longe, sem câmera de TV, só é possível tomar uma posição melhor assistindo pela TV. E realmente foi pênalti. A arbitragem sequer consultou o VAR. Nisso eu concordo com o técnico Marcelo Cabo, ex-técnico do adversário do Emílio Faro, que ele falou isso, que o ideal era o árbitro marcar pênalti e depois consultar se o VAR se realmente foi ou não. Que o pênalti foi, o cara jogou seu corpo nas costas do jogador do Vasco. Se isso não é pênalti, eu não sei o que é. Mas, bom, isso não apaga a atuação ruim ofensivamente do Vasco. Né? O time teima de errar o último passe. Gabriel Peck deve ter dado graças a Deus que o Alex Teixeira não está 100% para suportar os 90 minutos. Por isso ele iniciou a partida, porque ele corria errado. Tinha... e ainda o Faro tentou melhorar as coisas para o jogador, que ele começou aberto na direita e o Figueiredo na esquerda, que nas melhores jogadas do Vasco no primeiro tempo foi com o Figueiredo na esquerda, e, inclusive a melhor chance de gol foi pela esquerda, que o Raniel chutou fraco em cima do goleiro. Depois, ainda no primeiro tempo, o Cabo inverteu, o Figueiredo passou a jogar aberto na direita e o Peck na esquerda. O Peck continuou correndo errado, tomando decisões erradas. O Nenê, sendo o cabeça pensante, o único tentando tirar o time, tentando fazer algo diferente. Mas sem alguém para dialogar com ele, fica complicado. E isso permaneceu no segundo tempo. O Alex Teixeira tentou fazer a cara, que é a característica dele, só que ele ainda não está 100% das suas condições ideais, mas mostrou que é um cara diferenciado, que possivelmente quando tiver 100% vai decidir jogos para o Vasco. Palácios, um jogador de um tempo. Se ele começar jogando, ele vai ter que ser substituído no início do segundo tempo, porque ele morre, entre aspas, um cara de 22 anos, mas não fisicamente, ele consegue suportar fisicamente os 90 minutos. Mas é um cara que talvez seja um cara que possa decidir uma parada e tal, mas não é um cara que pode vir ser titular no meio campo, pode dialogar com o Nenê. Infelizmente não. Botar Palácios, Alex Teixeira, Nenê junto, não dá, porque vai moderar o sistema defensivo. Um deles teria que voltar para marcar. Como eu citei, o Palácios fisicamente não dá para ficar indo e voltando. O Nenê é um atleta de 40 anos, né? Não existe suportar os 90 minutos indo e voltando. O Alex Teixeira, vamos ver como que ele fica quando tiver 100%. Mas bom, o Vasco voltou a pecar nesse fundamento de passe, no último passe, e precisa, já que o próximo jogo é só daqui o dia 9, que o Emílio, ou se vier um novo treinador, pegue pelo menos um dia, fique só treinando fundamento de passe. Isso cabe bem, uma coluna que eu fiz no Correio da Lavoura, que fala justamente sobre isso,
da base no Brasil hoje, os técnicos mais preocupados com a tática do que desenvolver a técnica dos jogadores. Aí fica nisso, aí dá nisso problemas de fundamento de passe. Tá bom, não foi só a arbitragem que prejudicou o Vasco. O Vasco se prejudicou com esse problema crônico e erro de último passe. Nenê foi expulso de uma forma infantil. Eu acho que não era jogada para ser expulso. Inclusive, o Vitor Ramos fez uma falta que ele já tinha amarelo, consequentemente, teria que tomar o segundo amarelo e ser expulso. Não foi? É uma arbitragem confusa. Mas o Nenê poderia ter evitado a sua expulsão. O juiz, a autoridade, vai ficar discutindo com o árbitro, vai tomar cartão. Ainda mais com um árbitro ruim, autoritário, dá nisso. Amanhã o elenco estará de folga, né, já que no próximo jogo, contra a Ponte Preta, Campinas, dia 9. Então, vamos dar uma descansada amanhã. O elenco se apresenta na terça-feira. Daí, se avisando, jogo contra a Macaca, né, apelido da Ponte Preta, em Campinas. Jogo que não vai poder contar com o Nenê, suspenso pela sua expulsão. E eu questionei, inclusive, o Faro sobre como que o Vasco vai se proceder sem o Nenê. Ele falou que ele vai estudar bem isso. É um problema que tem que se resolver, né? Não tem jeito. E como é que ele vai armar um time assim? Vai escalar o Palácios, que é o meia, de origem mesmo, ou vai recuar um pouco Alex Teixeira na posição do Nenê? Vamos ver como que fica, ou se vai chegar alguém para fazer essa função. Vamos ver como que vai ficar até o dia 9. Amanhã, mais dia a dia do Vasco, comentários ainda sobre a nossa apuração, o que é, e ainda sobre o jogo contra a Chapecoense. Até mais.